Agora são 11h08. Conosco, doutor Antônio Queiroz Júnior. Bom dia. Bom dia, Zanir. Tudo bem, doutor? Tudo bem, mais uma vez agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui ao seu lado. Obrigado pela presença. Doutor Antônio, mesmo considerado como uma tragédia, desastre ambiental, crime, qualquer outro nome, designação que se possa dar àquele fato acontecido em Mariana, vamos falar primeiro de Mariana, e mais recentemente em Brumadinho, isso pode ser considerado acidente de trabalho? Sim, principalmente porque dentre as vítimas nós temos trabalhadores, no caso de Mariana principalmente, que nós vamos dar um pouco mais de destaque, já que começam a surgir as primeiras decisões aqui no TRT de Minas a respeito do assunto. A gente pode falar em acidente de trabalho sim, porque foram vítimas empregados da Samarco, Que estavam trabalhando? Mas acima de tudo, Lino, detalhe interessante, a maioria das vítimas que lá estavam trabalhando eram terceirizados, ou seja, prestadores de serviço de outras empresas. E aí, evidentemente, a Samarco e da mesma forma a Vale e a BHP, que compunham o mesmo grupo econômico a explorar aquele local, são responsáveis porque a lei diz que as tomadoras de serviço tem responsabilidade em garantir o cumprimento da legislação de saúde e segurança do trabalho e aí, claro, o cumprimento, a evitar a ocorrência do acidente de trabalho dessa forma. Doutor Antônio, a gente que é leigo na matéria, a gente tem um entendimento do termo acidente de trabalho. Como é que o senhor definiria isso? Na verdade, não sou eu nem ninguém que define. A definição de acidente de trabalho é muito clara na lei, sabe, Lino? Na lei? Basta ler a lei previdenciária, a lei 8.213, lá no artigo 19 e seguintes, que vai ter a definição correta de acidente de trabalho, que é justamente esse infortúnio, algo imprevisível que acontece não no ambiente do trabalho, mas em decorrência do trabalho. Ou seja, enquanto o sujeito está desempenhando o trabalho, ele sofre aí um infortúnio, algo que ele não previa, que ele não concorreu para a sua ocorrência. E em razão disso ele torna-se incapaz para desempenhar suas atividades habituais. Essa incapacidade que pode ser tanto parcial como total e até mesmo levar o sujeito ao falecimento, como foi no caso aí do crime de Mariana. Doutor Antônio, outra coisa, é verdade que a partir dessa conhecida reforma trabalhista não existe mais a possibilidade de ser admitido ou declarado o que a gente chama de acidente de trajeto? É verdade? Há uma discussão a respeito disso, Lino, mas é muito importante deixar claro o seguinte: a hipótese de acidente de trajeto, o que é acidente de trajeto? É aquele acidente que ocorre no percurso habitual, no percurso cotidiano, casa, trabalho, trabalho, casa. Essa hipótese, ela continua a existir. Então ela terá repercussões principalmente no campo previdenciário. No campo trabalhista só terá repercussão em termos de responsabilidade civil se ficar comprovado que o empregador agiu com culpa. Mas essa hipótese não foi extinta, ela continua lá, tal qual determina a legislação, sobretudo porque, como eu disse, a legislação previdenciária que destaca o que é acidente de trabalho não foi alterada, somente a trabalhista. Doutor Antônio, familiares têm algum direito quando um dos seus entes é vítima de acidente de trabalho? Mais ainda, nesse caso, olha só, decididos a buscar guarida no Poder Judiciário para ter os direitos reconhecidos, essa ação deve ser proposta na Justiça Comum Estadual, em um juízo cível ou, na verdade, na Justiça do Trabalho? Na Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho ainda continua sendo o órgão do Poder Judiciário competente para a análise dessas situações envolvendo acidente de trabalho, quem quer que seja o autor, ou o próprio autor, se ainda vivo estiver, claro, ou seus dependentes e até aqueles familiares, Linus, que foram, de alguma maneira ou de outra, prejudicados, que foram também vitimados pelo falecimento, pela perda do ente querido em razão de um acidente de trabalho. E aqui, embora as decisões ainda sejam poucas proferidas pelo TRT de Minas, temos a destacar a decisão da doutora Adriana Pimenta, como juíza substituta que lá esteve, dizendo, conforme
acredito eu também estar correto, que todo e qualquer familiar, né, independente do grau colateral que esse esteja, primeiro, segundo, terceiro ou quarto, mas que de uma maneira ou de outra tenha sofrido, tenha ali sido também alvo das dores pelo falecimento de um ente em um acidente de trabalho, pode requerer os seus direitos, pode requerer principalmente a indenização por danos morais no âmbito da Justiça do Trabalho, deixando claro que o dano em ricochete, que é um termo técnico, né, que é quando o prejuízo ou dano é suportado por outra pessoa que não a vítima, né, ou além da vítima, melhor dizendo, ele continua a existir. Então as pessoas podem buscar sim a proteção da Justiça do Trabalho e o seu direito à indenização. Doutor Antônio, foi muito comentada a reforma trabalhista. A gente ouviu dizer que essa reforma prejudicou trabalhadores e familiares que buscam na Justiça do Trabalho indenizações por conta de eventuais danos sofridos. É verdade? No caso dos danos materiais não houve alteração. Houve sim no caso dos danos extrapatrimoniais. Aqui, segundo a própria reforma diz, os danos morais e os danos existenciais. Nesse caso, Lina, a crítica que se faz são duas principalmente. Tanto é que elas são objeto de ação direta de inconstitucional proposta recentemente pela Ordem dos Advogados do Brasil no STF, que diz respeito à delimitação do objeto do que vem a ser indenização por dano moral. Então a reforma pretendeu dizer, olha, dano moral é isso, é aquilo outro, e de forma a reduzir a abrangência desse instituto. E que diz respeito também à tarifação. Há ali um critério que, inclusive, tem lá as críticas, não só a respeito da delimitação do valor, mas principalmente da base de cálculo, Nino. Olha que absurdo. Imagine você se tiver no mesmo elevador um engenheiro e um servente de pedreiro. Se ambos são vítimas do acidente de trabalho nas mesmas condições e consequências, é possível, segundo o texto da reforma trabalhista, que os familiares do engenheiro ou o próprio engenheiro recebam indenização maior do que o servente, tão só por conta do seu salário. Porque a base de cálculo das indenizações é o salário dos trabalhadores, das vítimas de acidente de trabalho. Isso é injusto. Isso é um critério que por si só é discriminatório. Por que a família de um servente, por que a família de um motorista, num acidente como esse que aconteceu, num crime como esse que aconteceu em Mariana, por que a família de um motorista tem direito a receber menos do que de um engenheiro só por conta do salário que eles recebiam? Então, esse critério por si só é discriminatório, tanto é que é pauta de ação direta de inconstitucionalidade proposta pela OAB no Supremo Tribunal Federal. Doutor Antônio, outra questão. Para as empresas, é evidente que a melhor recomendação a ser dada sempre é a prevenção. A prevenção é sempre bom. Existe, no entanto, alguma outra recomendação importante para o caso de acidente de trabalho? Por exemplo, como as empresas devem proceder diante de uma situação inusitada como esta? Sim, o acidente de trabalho, como diz o próprio nome, ele é um acidente, então ele é algo imprevisível. Mas é óbvio que em alguns casos a empresa pode prevenir a sua ocorrência, como bem você disse, né, Lino? O correto é que se cumpra a legislação do trabalho para que justamente esse infortúnio não ocorra. Em ocorrendo, o que se aconselha à empresa, em primeiro lugar, é prestar os socorros e a assistência ao acidentado e à família imediatamente, qualquer que seja. Em segundo lugar, procurar investigar as ocorrências do acidente, seja por meio da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes já instituída, ou que deve ser instituída pela empresa, seja por iniciativa da própria empresa, e claro, evitar que tal situação ocorra novamente. Então, se o acidente ocorreu por causa de uma máquina, que se suspenda o trabalho na máquina, que se suspenda o trabalho naquele local, até que as razões que deram origem ao acidente sejam saneadas. Mas, doutor, além das ações trabalhistas, quais os riscos concretos para uma empresa que deixa de tomar os devidos cuidados para evitar a ocorrência de acidentes, assim como a gente tem visto? Isso é importante destacar, Lino, porque as empresas acham que em ocorrendo acidente de trabalho somente terá como repercussão eventuais ações trabalhistas propostas ou pelas próprias vítimas, seus familiares e pelo sindicato,
e não mais outra repercussão haverá. Pelo contrário, né? Ela pode ser alvo de investigação pelos auditores fiscais do trabalho, que vão abrir um procedimento específico para isso. Elas também serão investigadas pelo Ministério Público do Trabalho, que abrirá um inquérito civil para investigar a ocorrência do acidente de trabalho e outras situações decorrentes daí. E se houver falecimento da vítima ou se houver grave lesão à vítima, também serão alvos de um inquérito penal. Então a polícia civil irá investigar a situação. Isso sem contar as outras repercussões que pode isso ter, por exemplo, numa ação trabalhista em não sendo paga, na inclusão do devedor no Banco Nacional de Débitos Trabalhistas, Lino, nem crédito depois essa empresa consegue. Então, como bem você destacou na pergunta anterior, o ideal é prevenir, sempre prevenir seja pelo cumprimento da lei, seja adotando medidas de caráter coletivo, né? Sempre a prevenção ainda é a melhor alternativa. Uma última pergunta, doutor Antônio. É possível agora com essa reforma trabalhista que a empresa ofereça um acordo com as vítimas e familiares fora da Justiça do Trabalho, sem necessidade de uma ação? É possível? É possível. Alguns defendem que essa possibilidade a reforma trabalhista permite, de modo que não é necessária a ação trabalhista para que sejam garantidos aos familiares e à própria vítima os seus direitos. A empresa pode assim fazer, pode celebrar um acordo extrajudicial, inclusive buscar a sua homologação posteriormente na Justiça do Trabalho, mas se dessa maneira não quiser, pode firmar esse acordo extrajudicial e buscar ali, seja perante um cartório de ofícios, entendo eu, ou até mesmo diante de um sindicato, o seu depósito, né? Desse acordo feito. Então, a empresa não precisa de esperar uma ação trabalhista para tomar providências a respeito dos ressarcimentos e da compensação de um eventual acidente de trabalho. Muito bem. Doutor Antônio, obrigado pela visita. Eu agradeço, Nino, me coloco à disposição de você e dos ouvintes aqui mais uma vez, dizendo da importância de não só trabalhadores, mas dos empresários se conscientizarem sobre a prevenção do acidente de trabalho. Tudo bem, tudo bem. Nós conversamos com o doutor Antônio Queiroz Júnior, que é advogado, mestre em Direito e professor universitário. Olha o telefone do escritório dele, 3271-3009. 3271-3009. Agora são 11h21 aqui em BH.